Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa, trazendo agora para vocês as explicações das atividades da semana 5 do nosso PET volume 4, 2021, para o primeiro ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go! Nesta semana, recepção e produção de textos orais e escritos de gêneros textuais variados em língua estrangeira. Com o tema Slavery in the World and Thanksgiving. Hello! Nesta semana você conhecerá as raízes da escravidão no mundo. Você também poderá identificar o processo de sistematização da escravidão no continente africano. A história é uma ferramenta de construção de identidade. Olhando o passado, sabemos quem somos hoje. Quem disse isso? Laurentino Gomes. Ele é autor de vários livros de história muito bons. Aqui, gente, nós temos até o endereço para você acessar. Por isso, nesta semana, vamos estudar sobre as origens da escravidão. Depois veremos um pouco mais sobre a história da África durante a Idade Média. Ótimo estudo! Aqui, nas atividades, read the text about the history of slavery and answer the following questions. Vamos ler o texto e responder as questões. History of Slavery Timeline. 3000 BC. Slavery arrives as a part of the package of civilization. Ficou faltando um izinho aqui. Sempre falta uma letrinha, né? Along with armies, public works, and social hierarchies. 1720, ou melhor, como eu sempre digo para vocês, vamos dividir isso aqui. 1720 BC. The Code of Hammurabi is the first surviving document to record the law relating to slaves. Aqui é mais fácil, 1700 BC. The biblical account suggests that around this period, the Hebrews are a captive tribe in Egypt. 350. Frumentius, brought to Ethiopia as a slave, becomes the kingdom's first Christian bishop. 700. The African slave trade through the Sahara is so extensive that a new town, Zawila, is established as a trading station. Aqui, 850, the caliphs of Baghdad began to employ Turkish slaves, or Mamelukes, in their armies. 950. So many slaves are captured and sold in the movement eastwards of the Germans that their name became the European word for slave. Aqui vamos dividir. 1446. Portugal claims ownership of the region of Guinea, substantially the center of their slave trade on the West African coast. 1547, John Knox is captured in St. Andrews and is sent to serve in the French fleet as a galley slave. Aqui, pessoal, a tradução. Pausem, leiam com atenção para responder as questões. Number 1. According to the timeline, when and how did slavery start in the world? E aí, quando que começou a escravidão no mundo? É só voltar no texto, copie em inglês, ok? Com a tradução fica fácil de vocês identificarem exatamente onde está a informação. 2. According to the timeline, what was the origin of the word slave? And explain it. Essa todo mundo gosta, né? Explique. Você vai ver que lá no texto tem sim. Qual é a origem dessa palavra? Slave, que a gente traduz como escravo. Você vai explicar. Mas há explicação lá, é só ler com atenção. 3. It is said that in 1466, the Portuguese settlers are granted a monopoly on the new slave trade. If that slave trade in Cape Verde was a new one,
Which other slave commerce examples are mentioned in the timeline? You specify when they happened, where they were, and who were the people involved in it. Aqui, gente, é dito que os portugueses passaram a ter monopólio do comércio de escravos. E esse comércio de escravos era em Cabo Verde. Mas existem outros exemplos de comércio de escravos mencionados na linha do tempo. Então, busque, especifique quando aconteceram, a primeira informação de cada linha, e aí onde estavam e quem eram as pessoas envolvidas. E na number 4, a escravidão está extinta no mundo contemporâneo. Pesquise 2 exemplos atuais de escravidão. Escreva-os abaixo e sugira possíveis formas que a sociedade pode fiscalizar e retificar esses contextos. E aí, essa já é uma questão que você vai pesquisar, não está no texto. Né? Primeiro, analise e reflita. Você acha que ainda existe escravidão no mundo? Hoje em dia? Você vai pesquisar e colocar aqui 2 exemplos, ok? Aqui nós temos mais uma timeline falando da história da África. Aqui eu fui trazendo as traduções para vocês. A Brief History of Africa, African Migration in Mexico. Evidence suggests that African travelers may have come to the Americas before Europeans. One indication is the great stone carvings of the Olmec era in Mexico, bearing African facial features. Aqui, já em 890, 890, West African Empires, Mali, beginning of the Kingdom of Songhai. Aqui, depois a gente vem para 420, Early Christianity in Tunisia, Christian theologian Augustine of Hippo in North Africa argues for the equality of all human beings. Aí a gente vem para cá, 1200, European slavery in England. Slavery ends in England but continues in Ireland. Slavery flourished among the European nations along the Mediterranean, as well all North Africa. E de cá, 1230, West African empires in Mali. The Empire of Mali emerges in West Africa under Sundiata. Continuando, 1250, West African empires in Nigeria. Emergence of the Empire of Benin in present-day Nigeria. Benin is the first major centralized state in the West African rainforest. 1390, Central African empires in Congo. Kingdom of the Congo emerges in Central Africa. 1400, Italian slavery in Italy. By this date, a flourished slave trade exists in the Mediterranean world. Most of the slaving countries are Italian principalities such as Florence and Venice. Most of those enslaved are Greeks and Eastern Europeans. Between 1414 and 1423, 10,000 Eastern European slaves are sold in Venice alone. É a pantera roncando do meu lado, tá, gente? Deu pra ouvir? 1400. East African trade in Mozambique. Gold trade flourishes in the Zambezi River Valley and its Indian Ocean port Sofala. 1441. West African slave trade in Senegal. Anton Gonçalves of Portugal captures Africans in what is now Senegal and transports them to Lisbon, initiating direct European involvement in the African slave trade. 1450, slavery in Europe, in Spain, approximately 1,000 slaves per year are transported to Europe. Pet de vocês, essa timeline está do lado dos exercícios, eu coloquei assim para a visualização de vocês ficar melhor. Read the timeline and answer. True or false? If false, write the correct sentence.
Ou seja, lembrem-se, primeiro leiam as frases, verifiquem true é verdadeiro, então coloque T, porque é em inglês, false. Se for falso, você tem que pegar a informação no texto e corrigir, escrever a frase com a informação correta, ok? A. According to evidence, the Europeans were the first travelers to come to Americas. B. The only kingdom in Africa was Egypt. C. Back in 420, we could hear people defending and fighting for the equality of all human beings. D. There is no register of slavery in Europe before 1500. E. A great number of empires emerged along the history of the African continent. F. The slaves in Italy in 1400 were composed of people from many African kingdoms. G. Between 1414 and 1423, 10,000 Nigerian slaves were sold in Venice. E aqui, pessoal, errou um pouquinho, né? Depois do G a gente vem a letra H, que em inglês a gente fala H. The beginning of the direct involvement of Europe with the African slave trade dates back to 2700 BCE, lembra? Before Christ era 2700 a.C. E aqui, né, no pé de vocês têm um espaço para corrigir as sentenças que estarão falsas. Por último, is there any surprising fact to you in this timeline? Explain. E aí, gente, depois de analisar essa linha do tempo contando a história da escravidão na África, você acha que tem algum fato que foi surpresa para você, alguma coisa que você não sabia? Volte e conte o que você achou interessante, ok? E a gente se vê na correção. Bye, bye.